Olá, eu sou o professor José de Assis, dando continuidade ao curso avançado de JavaScript com o uso da plataforma Node. Neste módulo do curso, estamos trabalhando com estruturas de dados usando Array. Nas aulas anteriores, eu ensinei a manipular e percorrer os dados de um vetor e também mostrei como usar o método map. Esta aula finaliza este módulo do curso integrando objetos ao array e também mostrando como utilizar os métodos filter e reduce. Vamos lá! Eu vou aproveitar o arquivo array.javascript que eu desenvolvi nas aulas anteriores. Caso tenha perdido estas aulas, eu recomendo pausar este vídeo e assistir antes. Aqui embaixo, vou gerar um novo comentário. Um array também pode ser criado como um objeto. Nas aulas anteriores, eu mostrei que, na verdade, o array é um objeto, e para criar um array, bastava a gente definir um nome para este array, por exemplo, alunos ensino médio 2, igual, e atribuir colchetes aos dados do array. Porém, é possível criar o array de uma outra forma, instanciando um objeto. Ao invés de usar colchetes, eu uso a palavra new, array com A maiúsculo. Podemos dizer que esse array é uma classe modelo que contém atributos e métodos para serem usados na manipulação dos dados. E aqui dentro, por exemplo, os alunos Tony, Peter, Thor e Natasha. Console.log alunos ensino médio 2, console.table alunos ensino médio 2. Antes de executar, eu vou pedir para ele limpar a tela. Console.clear. Aqui no terminal, node array.js. Percebam que o resultado é o mesmo. Inclusive, aqui todos os métodos que a gente aprendeu nas aulas anteriores podem ser usados. Por exemplo, alunos ensino médio 2.push. Vamos adicionar aqui Steve. Para ganhar tempo, vou colar essas duas linhas. Mais uma vez, executar. O método push adiciona um novo dado ao fim do vetor. Agora temos aqui o aluno Steve. Perfeito! Bom, na linguagem JavaScript, o array é heterogêneo e pode ser usado em uma estrutura de dados junto com objetos. Vamos fazer aqui um exemplo de estrutura de dados usando array e objetos. Let alunos ensino médio 3 é igual, abre e fecha colchetes. Aqui é a forma tradicional de criar um array. Eu vou pressionar o Enter. Aqui dentro, um conjunto de chaves. E dentro deste conjunto de chaves, atributo nome, por exemplo, Bruce, vírgula, atributo idade 43, vírgula, bolsista, false. Aqui eu criei um objeto dentro de um array. Aqui, entre aspas, o nome, que é um tipo string, idade, um número, e bolsista é um tipo booleano. Vou adicionar dentro deste vetor mais alguns objetos. Para isso, a gente usa o vírgula, abre um novo conjunto de chaves. Para ganhar tempo, eu vou copiar aqui de cima. Nome, Clark. Idade, 45. Bolsista falso. Vou inserir mais alguns dados, vírgula, mais um conjunto de chaves. Diana, 36. Bolsista falso. E para finalizar,
mais um objeto, nome Barry, idade 23, bolsista true. Este é o último dado do array, então aqui no final não vai vírgula. Console.log alunos ensino médio 3, console.table alunos ensino médio 3. Vamos executar aqui no terminal. E olha que bacana, a gente enxerga aqui no console log o array contendo os objetos. E o console.table, a gente tem uma visão mais clara dessa estrutura de dados. E agora, tendo uma estrutura de dados, a gente pode aplicar filtros. Vamos lá. Uso de filtros. Por exemplo, se eu quiser filtrar todos os alunos que são bolsistas. Console.log alunos ensino médio 3, .filter, este é o método usado para filtrar. Dentro aqui de parênteses, a gente cria uma função anônima usando arrow function. Dentro aqui destes parênteses, a gente cria um argumento, por exemplo, a letra B de bolsista, e aqui eu faço um return, onde o argumento B do atributo bolsista seja idêntico a true. Observando aqui nessa tabela, ele precisa trazer apenas o aluno Barry. Vamos executar aqui no terminal. Perfeito. Mais um exemplo, se eu quiser agora filtrar todos os alunos que tenham mais de 40 anos de idade. Console.log alunos ensino médio 3, .filter, lembrando que os métodos sempre são aplicados ao array. Dentro aqui de filter, a gente cria uma função anônima. Dentro de parênteses desta função anônima, eu vou criar um atributo, vou chamar de i, e aqui o return i ponto. Agora eu quero filtrar pelo atributo idade maior que 40. Observando aqui na tabela, o resultado precisa ser os alunos Bruce e Clark. Vamos lá. Perfeito. Temos aqui os alunos Bruce e Clark. Bom, é possível também ordenar os dados de uma estrutura. Por exemplo, se eu quiser listar os dados dessa estrutura pelo atributo nome por ordem alfabética. Alunos ensino médio 3, .sort. O método sort é responsável por fazer a ordenação dos dados. Dentro aqui de sort, eu vou criar uma função anônima. E dentro aqui de parênteses, eu vou fornecer dois parâmetros, no caso, A e Z. Essa função aqui vai ter um retorno, onde eu vou comparar o atributo nome. Usando aqui, localCompare com Z. Fica mais claro exibindo o resultado. Console.table alunos ensino médio 3. Vamos executar. E os dados agora são exibidos em ordem alfabética. Percebam também, neste caso, que o índice do array é alterado. Outro exemplo, se eu quiser ordenar os dados pela idade, do aluno mais jovem para o aluno mais velho. Vamos lá, para ganhar tempo, eu vou copiar aqui em cima essas linhas. Vou mudar aqui o nome dos parâmetros, x e y. E o retorno aqui vai ser x.idade, é o atributo que eu quero ordenar, menos y.idade. Neste caso, ele vai comparar esses dois valores, e se a comparação for um número negativo, significa que x é menor que y,
e se for positivo, significa que x é maior que y, e ele ordena os dados de acordo com essa lógica. Vamos executar. Percebo aqui que ele ordenou os dados da tabela pela idade do aluno mais jovem para o aluno mais velho. Uma observação aqui muito importante. Quando você usa o sort, além de fazer a ordenação, ele modifica o índice do array. A gente percebe aqui que esses índices foram alterados. Normalmente, a gente usa o método sort apenas para exibir o resultado. E a estratégia para você não ter nenhum tipo de problema é criar uma cópia do array original apenas para exibição. Vou demonstrar. Deixa eu gerar aqui um comentário, uma dica. Para isso, vou criar aqui uma variável de nome alunos ordenados, igual. Vamos criar aqui um novo vetor usando os 3 pontos. Esses 3 pontos também é conhecido como spread operator. Ele vai aqui unir a este vetor o vetor alunos ensino médio 3. E a gente aqui exibe este vetor alunos ordenados, preservando o vetor original. Eu vou aqui limpar a tela, console.clear. E aqui eu vou exibir, em forma de tabela, os alunos ordenados. Vamos executar. Temos aqui uma cópia do vetor original exibindo os alunos em ordem alfabética. E para finalizar, também é possível reduzir um array para um único valor. Vamos gerar aqui um comentário, reduzindo um array. Bom, o melhor jeito de entender isso é através de um exemplo prático. Por exemplo, eu quero saber a média de idade dos alunos. Para saber a média de idade, primeiro eu preciso somar todas as idades. Então, aqui eu vou reduzir este array, extraindo a soma das idades de todos os alunos. Vamos lá, eu vou criar aqui uma variável chamada soma de idades. Do vetor alunos ensino médio 3, eu vou usar o método reduce. Este método é usado para reduzir os valores de um array a um único valor. No exemplo, eu quero a soma das idades. E para usar esse método, a gente precisa aqui criar uma função. E aqui eu uso vírgula 0. Este 0 aqui se refere ao acumulador que vai iniciar em 0. Cuidado aqui com a sintaxe para usar o método reduce. Eu vou aqui pressionar o Enter e dentro aqui desses parênteses eu vou fornecer 2 parâmetros. Um eu vou chamar de AC e o outro eu vou chamar de aluno. Este AC eu vou usar no acumulador e este aluno eu vou usar para obter a idade de cada linha do array. O retorno aqui, então, vai ser o acumulador mais aluno.idade. Aqui no terminal, node array.javascript, a soma das idades é 147. Sabendo a soma das idades, eu consigo obter a média de idades. Para isso, console.log, vou abrir aqui crases, média, 2 pontos, dólar. A variável soma idades, eu vou dividir aqui por alunos ensino médio 3, ponto length. Fecha chaves. Vamos lá, eu estou usando aqui
a crase para poder concatenar este texto média com o conteúdo aqui da variável somidades dividido pela quantidade de alunos que tem dentro do vetor. Conforme a gente viu nas aulas anteriores, o ponto length obtém o número total de registros de um vetor. Executando aqui, a média de idade é 36,75. Por enquanto é só.